Boa noite, gente. Mais uma vez aqui, professor Ricardo Lima, falando com vocês sobre um assunto de suma importância. Para entendermos o que aconteceu no século XX, a gente precisa primeiro retornar ao século XIX, mais precisamente ao final do século XVIII, quando nós temos a Revolução Francesa. Em 1777, a Revolução Americana, ou a Guerra de Independência Americana, ela é um divisor de águas dentro da estrutura social e principalmente dentro da estrutura filosófica do mundo. Uma nova filosofia surge dentro da Europa, principalmente voltada na área social. Esta filosofia é a filosofia que vai ser a mais trabalhada por todo o tempo com os ideais da Revolução Francesa. Muito bem, gente, vamos lá. Então, para a gente entender o século XX, eu preciso retornar ao século XIX. Assim que Napoleão assume o poder, ele expande seu império e, tecnicamente, todas as grandes transformações acontecem nesse período. Período esse que é de suma importância para todos nós. Existe um processo que nós historiadores chamamos de imperialismo. Durante todos os séculos, a partir do século XVI até o século XIX, nós temos um problema. Nós não conseguíamos entrar no continente africano. Por que a gente não consegue entrar no continente africano, Ricardo? Imaginem a quantidade de doenças, a quantidade de povos e a quantidade de inúmeras dificuldades, tanto de transporte, quanto de alimentação, quanto de armamento, quanto de dominação. Todo o território existente no continente africano e asiático é de intensa luta. Nós temos inúmeras tribos de africanos, povos africanos, que são extremamente guerreiros. Contrariamente ao que aconteceu no século XVI, quando os portugueses começaram a fazer o tráfico negreiro, que eles somente usavam os povos litorâneos. Agora, Inglaterra, França, Prússia, Rússia, Itália, Japão, todas essas nações começam a visionar novos territórios. Portugal ficou somente com 2 colônias. Essas 2 colônias foram Angola e Moçambique. Tanto Angola como Moçambique, no continente africano, ficaram sob o predomínio português. Na Ásia, algumas regiões também ficaram sob o predomínio português, como Macau, como Timor-Leste. Mais especificamente, com o desenvolvimento das armas de repetição, com o desenvolvimento da penicilina, a coisa começou a mudar para o mercado emergente europeu. Inglaterra, com a sua gigantesca armada, viabilizou a entrada e o domínio do mar Mediterrâneo e do Oceano Atlântico. Ia falar mar Atlântico porque muitas das vezes nós podemos chamar o Oceano Atlântico de mar. Por quê? Numa literatura mais específica,
nós conhecemos que o Atlântico, por ser um oceano que cruza do norte ao sul, nós temos 3 tipos de Oceano Atlântico. Um Oceano Atlântico que é congelado graças à corrente do Labrador, um Oceano Atlântico que impede esse congelamento graças à corrente do Golfo do México, que atravessa e sobe ao encontro da corrente do Labrador, e por fim o nosso Atlântico Sul, que é basicamente uma construção de água quente somente lá no final da Argentina, com água fria devido à proximidade com o Polo Sul. Mas o nosso tema não tem nada a ver com disposições geográficas, e sim com um único detalhe. Surge, na realidade, 2 grandes teorias sociais. A primeira, o liberalismo econômico. Todo mundo queria ganhar dinheiro. E como é que se ganha dinheiro naquela época? Constituindo-se colônias de exploração, tanto de ouro, diamante e inúmeros outros produtos. E a segunda, que acontece na segunda metade do século XIX, conhecida como positivismo, baseada nas ideias do filósofo Augusto Comte. Temos ainda uma outra doutrina social que nasce nesse período, chamada socialismo utópico. Esse socialismo vem de Marx e Engels. Todos os 3 modelos são modelos sociais / econômicos. Por que eu digo que são modelos sociais / econômicos? São modelos que vão estar diretamente relacionados aos grandes fatores econômicos que irão acontecer no mundo a partir do século XIX e que vão influenciar diretamente no século XX. Países que não tinham colônias iniciam um processo de colonização tanto na África, continente africano, quanto no continente asiático. Nós tínhamos um grande mercado consumidor que era inexplorado ou subaproveitado pelas nações europeias. Este se chama China. No final do século XIX, a China foi dividida como uma pizza. E nações como Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, além das outras, Japão, todas dividiram esse território. Rússia, que era ainda uma região montada sobre um feudalismo, sobre uma visão bem absoluta de governo a partir do czar. Todas essas regiões sofrem mudanças estratégicas, mudanças sociais e que vão diretamente ser relacionadas às grandes mudanças que vão ocorrer por todo o globo terrestre. Cada uma dessas grandes nações ficou com um pedaço, tanto do continente africano quanto do continente asiático. Com a divisão da China e com a divisão do continente africano, uma corrida armamentista aconteceu entre as grandes nações europeias do mundo e os Estados Unidos. Os Estados Unidos
por sua visão de isolamento e durante todo o século XIX, uma visão ainda de tentativa de assentamento de suas ideias, tem um cisma com a Guerra de Secessão. O norte industrializado, o sul voltado à produção agrícola de algodão, criam, na realidade, uma grande disputa e os dois se embatem. Até que o sul é derrotado pelo grande efetivo industrial do norte dos Estados Unidos, que acaba com a escravidão, acaba com a economia agroexportadora do sul americano e, principalmente, acabam com toda uma infraestrutura escravista que estava diretamente relacionada ao Brasil. Ao Brasil, porque o Brasil era o grande arcabouço de transferência de escravos vindos de África para o Brasil, fazendo um comércio triangular. Como assim um comércio triangular, Ricardo? Não entendi. Vou explicar. Por que um comércio triangular? Porque nós vendíamos para os africanos, levávamos para os africanos produtos que eram produzidos no Brasil, como fumo, açúcar, ouro, entre outros produtos, pau-brasil e outras madeiras, e recebíamos em troca africanos. Revendíamos estes africanos para os Estados Unidos, que era o nosso maior comprador. Num determinado momento, no século XIX, a Inglaterra, que já havia se industrializado, percebeu que a grande quantidade de escravos oriundas do Brasil para os Estados Unidos e para outras colônias estava atrapalhando o seu desenvolvimento econômico. E, obviamente, isso teve um custo. A proibição do tráfico negreiro. Com a proibição do tráfico negreiro, a Inglaterra impulsionou mudanças no Brasil, como a Lei de Terras em 1850. O que vinha a ser a Lei de Terras, Ricardo? Até 1850, a terra era livre e o trabalho era cativo. A partir de 1850, a terra passa a ser comprada e o escravo começa a ser trocado por imigrantes europeus pobres, vindo para o Brasil com oportunidade de crescimento social, econômico e, basicamente, a proposta bem parecida com os Estados Unidos, um mundo de oportunidades. No Brasil, esse movimento começa pequeno, com os filhos dos fazendeiros de café que vão à Europa buscar e beber da fonte do liberalismo econômico, da fonte das ideias de Comte e principalmente também das ideias de Marx e Engels. No decorrer desse processo todo, a Europa se consagra como a grande mantenedora da economia e da infraestrutura social ocorrida em todo o globo terrestre, principalmente a Inglaterra, com seu ideal liberal e que vai calmamente ocupando territórios e mais territórios com seus ideais. A construção do sistema Lloyd
os bancos ingleses, cada vez mais presentes no Brasil e em todo o restante do globo, iriam iniciar uma nova tendência econômica. E por isto, nós vamos ter mudanças significativas dentro da história global como da história do Brasil. Não por menos, por tantas pressões ocorridas a partir de 1850, o Brasil se viu numa posição a qual ele não conseguiria mais vencer uma necessidade econômica, e ele, em 1888, proclama uma lei que já estava há muito tempo planejada. Eles aboliram a escravidão com a Lei Áurea assinada pela princesa Isabel, que já estava se preparando para tomar o posto do pai, que já estava com um princípio de Alzheimer, mas naquela época a gente não falava Alzheimer, a gente falava de um envelhecimento e um pouco de senilidade, e basicamente ela, por ser casada com um príncipe francês, ela também tinha as suas necessidades de ser um país mais liberal. Após a Guerra do Paraguai, ocorrida entre 1865 até 1870, foi o grande divisor de águas no Brasil. Por quê? Os grandes cafeicultores paulistas, o exército descontente, a marinha prestigiada, um império que produzia 3 produtos de subsistência sem ter um processo industrial decente. O processo industrial brasileiro começa com o nosso bom amigo Barão de Mauá, quando ele começa a incentivar uma série de mudanças econômicas dentro do Brasil. Mas como o Brasil era um país agrário exportador, ele não aceitou essa ideia. Era mais fácil ser um país agrário exportador do que ser um país industrializado. Nunca seríamos uma Inglaterra. Nunca seríamos uma França. Era a visão dos políticos brasileiros, que ainda estavam extremamente arraigados à ideia da escravidão para a solução econômica do Brasil. O mais importante, senhoras e senhores, é que, a partir do liberalismo econômico ocorrido em toda a Europa, nós começamos a ver mudanças dentro do Brasil, pois os filhos dos fazendeiros iam para a França, para a Inglaterra estudar, e quando voltavam com os ideais liberais e convenciam aos seus pais que era mais barato trazer europeus pobres que sabiam trabalhar a terra do que trabalhar com negros que não davam lucro de forma direta. Negro não tem salário. Negro é um custo. Você precisa alimentar, transportar e comprar. A compra cada vez fica mais cara. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Professor Ricardo Lima está sempre à disposição de vocês. Vamos estar postando todas as semanas vídeos, tá? Para que vocês possam ter novas informações que são de suma importância para todos nós. Sou professor, graduado pela Gama Filho e pós-graduado pela Cândido Mendes em História do século XX.
Senhoras e senhores, agradeço a atenção de todos e desejo uma jornada pelo conhecimento cada vez maior, trazendo a vocês a mesma satisfação que me traz trabalhar com vocês. Um forte abraço, vida longa e próspera e tudo de bom, porque história é fácil, história é paixão, história nos faz pensar. Um beijo no coração e que todos fiquem com o nosso grande Deus. Um forte abraço. Ainda essa semana teremos assuntos novos para que a gente possa estar conversando.